Oi, queridos! E daí? Conseguiram fazer? Viram que o número 1, para vocês que vêm vendo essa transitividade verbal desde o 7º ano, não está difícil? Então, o primeiro passo que a prof sempre sugere é circule o verbo, destaque o verbo, tá bom? A classificação de transitividade de um verbo depende do contexto que ele é usado. O prof sempre fala isso, né? Para verificar isso, classifique sintaticamente os verbos nas frases a seguir, ou seja, de acordo com a transitividade verbal, tá bom? Vamos ver a primeira? Ela pagou o livro. Pagou, circula o verbo. O livro. Esse o não é preposição, é simplesmente um artigo. Livro é um complemento, tá? Então, nós temos um exemplo do que aqui? Verbo que é transitivo e que é direto. Vai direto para o livro, ok? B. Ele pagou ao colega. Circula ou pagou? Ao, junção de preposição a mais artigo o. Opa, preposição indica que é indireto. Muito bem. Então, o que ele é aqui? Verbo transitivo indireto, por causa da preposição ao. Mas está ficando mais claro? Ele pagou o livro ao colega. Opa, aqui nós temos dois complementos. Circula ou pagou? Isso. O que vem logo após? O livro. Então, eu já vejo que é um verbo transitivo direto, porque foi direto para o livro. Só que ele continua. Ao, preposição, colega. Por isso, então, que é verbo transitivo direto, mas depois ele se torna indireto. Ok? Vamos lá para a letra D, ok? Ele comeu, pagou e saiu. Gente, é para você cuidar aqui do verbo pagar. Ou se você olhar todos eles, quando eu digo assim, ele pagou, ele comeu, desculpe, pagou, saiu. Não tem complemento nenhum. Quando um verbo não tem complemento, ele é o quê? Isso, verbo intransitivos, tá? Tanto o comeu, como o pagou, quanto saiu, não tem complemento. Um verbo não pode ser complemento do outro verbo nesse caso, tá bom, queridos? Na letra E, ele perdoou ao amigo. Circula o verbo. Perdoou. O que vem depois? Ao, preposição. O complemento, amigo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto por causa da preposição ao, ok? Na letra F, ele perdoou o erro, opa, verbo transitivo direto, só que ele continua, ao amigo, opa, ao é o quê? Preposição, uma junção de preposição a mais artigo o. Por isso, então, que é verbo transitivo direto e indireto. Na letra G, diz assim, ele perdoou o erro, verbo transitivo direto, mas continua, do amigo. Esse do, preposição de mais artigo o. E indireto. Muito bem, tá? Na letra H, ele agradeceu, esse é o verbo, circula aí, os presentes que ganhou. Agradeceu os presentes.
Os presentes, os, artigo, não é? No plural. Os presentes, que ganhou. Tudo certo? E o que nós vamos classificar aqui? O verbo agradecer. E ele é o que então? Verbo transitivo direto. Tá bom? Não tem preposição ali. Naí diz assim: ele agradeceu, circula o agradeceu aos amigos. Opa, eu já tô vendo alguma coisa indireta aqui, não é? Ele agradeceu aos amigos que compareceram. Ô, gente, o que nós temos aqui? Verbo transitivo indireto. Por causa do quê? Do aos. Viu como tá fácil? Não é difícil, né? Regência verbal é falar da transitividade verbal. Tá bom, meus amores? Vamos ao número 2, então, que diz assim: de acordo com a regência do verbo preferir, assinale o que é que está sendo preferido em cada frase. Qual é o elemento que está sendo preferido? Prefiro o chocolate ao livro. Gente, lembra que lá no quadro, lá atrás, dizia assim que na linguagem popular nós falamos prefiro mais chocolate do que um livro, né? E isso não está dentro da nossa norma padrão, tá bom? Quando eu digo prefiro chocolate ao livro, o que está preferindo? O chocolate ou o livro? Exatamente, o chocolate. Corrigiu? Quando eu digo prefiro os cadernos verdes aos lápis azuis, o que está preferindo? Os cadernos verdes ou os lápis azuis? Isso, os cadernos verdes, tá? Prefiro os programas de aventura aos filmes de comédia. O que está se preferindo? Os programas de aventura ou os filmes de comédia? Exatamente, os programas de aventura. Fácil, né? Na letra D. Por que a tia Celo botou letra E aqui? Perdoa sua prof, que não tem letra E, tá bom? Então, na letra D, diz assim: prefiro a praia à cidade. E você vê que esse a está craseado, tá? É uma preposição, né? Nós, na nossa linguagem popular, falamos prefiro a praia do que a cidade, né? E não, prefiro a praia à cidade do que a cidade, entre aspas, tá bom? O que se está preferindo aqui? A praia ou a cidade? Isso, exatamente, a praia, ok? Vamos apagar essa cidade, senão vai confundir, tá bom? No número 3, dizia assim: tendo em vista os teus conhecimentos agora, depois das explicações, das investigações nos quadros explicativos, sobre a regência do verbo aspirar. Esse aspirar, ele tem diferentes significados, como nós já vimos lá no quadro lá atrás. Explica a diferença de sentido existente nas duas orações a seguir. Então, nós temos a oração 1 e a oração 2. Vamos ver o significado? Naquela cidade, todos aspiravam a um ar puro. Pessoal, como eu vejo que tem um a ali e é uma preposição, quer dizer que todos desejavam, tá? Então, o que você colocou ali? Que na primeira oração, o significado do verbo aspirar é desejar. Eu aspiro a uma vida de sucesso para você, tá bom? Aspiro, eu desejo, ok? Agora, na outra, diz que naquela cidade todos aspiravam e não tem preposição. Aspiravam um ar puro.
quer dizer que eles respiravam, cheiravam, tá? Existe, pessoal, um melhor verbo que define isso, tá? Eles sorviam um ar puro. Prof, se eu quiser, eu posso colocar que eles cheiravam ou eles absorviam? Sim, sem problema, tá? Eles sorviam um ar puro naquela cidade, tá bom? Então, essa é a explicação do sentido do verbo aspirar, ok? Nesse número 4, pessoal, que a prof passou para cá, dizia para a gente identificar as orações. Se é usado LP, tá? LP para linguagem popular, certo? E que é usado NP para o quê? Para a norma padrão. O que é a norma padrão? A língua correta que nós encontramos nas gramáticas, que nós usamos para escrever, ok? Então vamos lá, e aí nós vamos comentando o porquê que é ou língua popular ou norma padrão, ok? A primeira, assisti o jogo ontem. Quem assiste, assiste a algo, então é ao jogo. Assisti ao jogo ontem. Então aqui nós temos uma linguagem popular, porque tá assistindo o jogo, tá bom? A outra, visei o cargo de monitor. Visei ao cargo de monitor, tá? Então, linguagem popular. Na C, prefiro muito mais ver filmes de aventura do que de suspense. Lembra que nós vimos lá atrás? Correto seria, prefiro ver filmes de aventura que de suspense. Então aqui também é linguagem popular, a linguagem falada, tá? A outra, a D, prefiro suco de laranja a refrigerantes. Perfeito, tá? Norma padrão. Não tem o do que, não tem o mais que, tá bom? Na E, prefiro mais sucos de uva a suco de abacaxi. Por causa desse mais, né? Como que ficaria o correto? Prefiro suco de uva a suco de abacaxi. Elimina esse mais. Por isso que é linguagem popular, tá bom? Na F, prefiro assistir a filmes. Lembra que a prof falou? Ao jogo, aos filmes. Já cai por terra aqui, tá? Prefiro assistir a filmes de suspense do que filmes de... Prefiro assistir aos filmes de suspense que os de aventura. Ok? Então, nós temos novamente aqui uma linguagem popular, tá bom? Na G, eu já perdoei o Pedrinho. Quem perdoa, perdoa ao, ok? Então, eu já perdoei ao Pedrinho, tá? Linguagem popular. Na H, eu nunca vou assistir ao espetáculo do eclipse do sol sem óculos escuros. Perfeito. Norma da língua padrão, tá? Não tem errinho nenhum aí, tá? Na I, ele sempre obedece o regulamento. Não, né? Quem obedece, obedece ao. Então, ele sempre obedece ao regulamento. Língua popular. Na letra J, esqueceram de você ontem. Pessoal, o correto seria esqueceram-se de você ontem. Ou esqueceram você ontem. Tá? Não é esqueceram de. Tira esse de.
Então, linguagem popular. Olha o que vem a seguir. Esqueceram-se de você ontem. A prof acabou de falar que é norma padrão, tá bom? Outro, na L. Esqueceram você ontem. Norma padrão, tá? Na N. Lembrei-me do nome daquela atriz. Perfeito. Norma padrão, tá? Lembrei o nome daquela atriz. Também norma padrão, não tem nada de anormal aí. Lembrei do nome daquela atriz. Esse do, pessoal, é um problema dentro da regência. Lembrei o nome. Então, linguagem popular, na O. Namoro com Joaquina, já faz 2. Quem namora só, vai direto ao nome da pessoa. Namoro Joaquina, certo? Já faz 2 anos, tá? Então, o que é aqui? Nessa P, linguagem popular, ok? Quando ele chegou, que no colégio foi conversar com a diretora. Pessoal, é quando ele chegou ao colégio, não no colégio, tá bom? E nós falamos assim, né? No colégio, tá? Dentro da língua padrão, na norma padrão, quando ele chegou no colégio. Então, o que está ali é uma língua popular, uma linguagem popular. R, quando ele chegou à escola, foi conversar com a professora dentro da norma padrão. Perfeito, quando ele chegou à escola, certo? Com crase. Assisti um filme de terror. Assisti ao, tá? Ou a um filme de terror. Assisti ao filme de terror. Língua popular, tá? T. Assistir o ensaio. Assistir ao ensaio, tá? Língua popular, linguagem popular. U. Ele pagou o empregado. Ele pagou ao empregado ontem. Linguagem popular, tá bom? E a V. Ele pagou ao empregado ontem. Como já falei, então, norma padrão, ok? Fácil, né, pessoal? Vamos ao número 5, que a prof arrumou um cantinho aqui pra gente corrigir. Vamos ver lá? Lá diz assim que os verbos como avisar, comunicar e informar são transitivos diretos e indiretos, ou seja, eles precisam de 2 complementos, um de maneira direta e outro indireta, ou vice-versa, tá bom? Assinale as frases em que ocorreu o uso inadequado desses verbos, tá? Onde é que está usando inadequadamente? Veja, avisei ao professor de que eu não havia estudado a matéria. Avisei ao professor que... Tira esse D. Então, a letra A está inadequada, ok? Informei o diretor. Quem informa, informa ao. Então, a gente já vê que nessa B também está inadequada, tá? Comuniquei ao meu pai que quem comunica algo ao, ok? A alguém. Perfeito, então não marca, essa tá certa. D. Informei-lhe de que ele não havia conseguido. Pessoal, quem informa
vai direto, informa alguém, não é? Não usa esse de. Informei-lhe que ele não havia conseguido, que eu não havia conseguido uma nota suficiente. Tá bom? Então quer dizer que essa de está incorreta por causa do de, ok? Informei-lhe que ele. Tira esse de. Comuniquei-o da minha saída, está correto. Avisei ao meu colega que eu não poderia ajudá-lo naquela tarefa, dentro da norma padrão. Comuniquei ao dono da loja que o preço do açúcar perfeito. E H. Informei aos meus amigos que a prova havia sido adiada. Informei aos. Perfeito. Então, as únicas que não estão corretas são a A, a B e a D, ok? Bom, para dar continuidade para a próxima aula, vocês vão fazer, ainda no livro de atividade, tá, pessoal? A página 11 e 12, tá? Página 11 e 12. Dando continuidade a esse assunto de regência verbal, tá? Façam, depois a gente volta corrigindo, tá bom? Um grande beijo e bom trabalho!